Vamos a mais um Bet-Bull aí. Hoje, aqui com um ilustre convidado, homens, para diversificar também o Bet-Bull. A gente trouxe investidores e hoje vamos falar da parte física, que é muito importante também para nós aqui que fazemos investimentos esportivos. Estamos aqui com ele de novo. Bruno Português, grande Vamos mano. lá. Cláudio Pitbull e ele, né? Márcio Correia, grande preparador, que trabalhou com o mano Cláudio Pitbull. Depois vai falar se o mano corria ou não, Bruno. Eu acho que não corri. Eu já vou dar uma já vai dar um palavrinha jabá. já. O mano já vai dar um jabá. Antes de passar a palavra, O mano já vai dar um jabá. uma das melhores épocas da minha carreira foi com o homem, foi considerado aí melhor preparador físico do Campeonato Gaúcho. Voamos, caixa de areia, tração, o homem fez eu voar. Seja Boa. bem-vindo, irmão. Passo a palavra pra ti. Boa, Marcelo, vamos lá. Rapaz, eu tô bastante feliz desse encontro aqui, principalmente com o meu ex-atleta aqui, e a gente sempre manteve uma relação mesmo pós-Grêmio, né? O Pete várias vezes, quando estava no Santos, Fluminense, no Porto, chegava em Porto Alegre e sempre, né? Buscava os nossos serviços, né? De irmão, íamos para academia, para o campo, e o Cláudio sempre foi um atleta dedicado, Kleber. Dedicadíssimo. Ele é um atleta que já naquela época buscava o aperfeiçoamento individual, o que hoje é comum e rotineiro para os atletas. Todo mundo tem o seu personal trainer. E eu não gosto desse nome personal trainer, né? Porque eu moro no Brasil e eu sou um preparador de atletas. Então eu sou um preparador de atletas. E o Cláudio foi um dos primeiros, né? Eu cheguei a viajar para outros países para trabalhar também como preparador físico de atletas. Também. Individual. O primeiro foi o Alexandre Pato, em 2007, na época do Milan. Depois, o último foi o Lucas Silva, que foi para o Real Madrid. E Tava no após, Marselha. eu já trabalhei no Olympique com ele, né? Então, o que o Pete buscava foi o que esses meninos buscaram. Só que ele estava buscando lá no início, né? Com muita inteligência, por isso que, se eu não me engano, né, Pete? Ele foi goleador do Campeonato Gaúcho, uma coisa assim, né? Foi destaque. E é isso, é o foco, né? É como o trabalho de vocês, as planilhas que eu estou ouvindo aqui no intervalo, que eu fico até perguntando as siglas, né? O que significa para eu entender um pouquinho melhor. Mas qualquer trabalho é dedicação e dedicação mútua, né? Porque não basta o atleta se dedicar. Quem está acompanhando o atleta precisa de dedicação também, porque eu tenho que entender ele não como uma máquina, né? Mas como um ser humano, né? Que precisa de carinho, né? Que precisa de atenção, direcionamento, entendeu? O sujeito pode responder como máquina, mas não pode ser tratado como uma máquina. Perfeito. Entendeu? Então o processo é esse e a gente foi. Boa. Grande, que introdução do homem, o homem chegou chegando. Alto rapaz. nível, hein? Alto nível. Mas você já viu que eles são Falando, amigos. vou trazer qualquer um, Mas o homem é vocês diferenciado. não brigavam, não? Vocês não xingavam ele, não, quando sabe mandava por quê? pra caixa de Eu areia? vou te explicar, meu. Conta aí. Ele sabe, toda vez que eu vinha pro Brasil, eu sempre ligava pra ele, a gente fazia trabalho. Porque o mais difícil, o que eu falo? O jogador, pra estar bem, o jogador tem qualidade, certo? Mas se tu não tiver bem fisicamente, e hoje em dia cada vez mais a gente vai tocar nesse assunto, hoje mais parte física, com aqueles negócios do sutiã, com as coisas que marcam. Meu, o que acontece? Ele passava o trabalho. Só que ele passava um trabalho que a galera gostava de fazer. Exemplo, eu já peguei vários preparadores físicos. O cara chegava lá, fazia 500 tiros. Mas pra que fazer? Ele falava assim, cara, eu vou fazer isso. E o pessoal fazia com gosto. E o pessoal gostava. Tanto é que ele fazia caixa de areia, fazia tração, aquele velho caixote, hein? Subia com peso, subia no caixote e arrancava. Cara, e os caras viam o resultado. Porque, cara, se tu não pega um bom preparador físico, vai acarretar em muitas lesões. Ele sabe muitas vezes os caras, que nem ele falou, a gente não é uma máquina. E às vezes os caras davam muita carga, tinha muitos caras lesionados. No tempo dele, pouquíssimas lesões. Isso faz toda a diferença. Pete tocou num assunto interessante sobre as lesões, né? Que hoje a tônica do futebol é essa, né? Hoje tu reveza o jogador, tu tem mais substituições. E naquela época, na nossa chegada no Grêmio, nós nos deparamos com um grupo com os resquícios, né? De lesões, de cargas. Um grupo, inclusive, com 8 pontos a menos que o penúltimo colocado. Né? E nós tínhamos o compromisso de não deixar o Grêmio cair, né?
E assim, só poderia existir uma fórmula na época. Isso né? foi em que ano, só pra gente se 2003. 2003. situar? Ok. Só poderia existir uma fórmula. E a primeira fórmula era o diálogo. Boa. Né? O diálogo na criação de um pacto, na verdade. Né? E, em poucos dias eu comecei a entender os atletas junto com a comissão técnica e a gente propôs que cada treino fosse um pacto de trabalho, né? Do começo ao final com dedicação. Márcio, então, só te cortando rapidamente, a tua formação, você é preparador físico e você fez alguma coisa nesse lado psicológico para tratar a inteligência emocional? Foi a tua experiência de vida? É a minha experiência de vida e a minha leitura, né? Eu ia até te falar, as pessoas acham que a ciência ela começa no tubo de ensaio ou no laboratório. Na verdade, se tu pegar os primórdios, ela começa Aristóteles, Platão, pelo discurso. Esses caras não tinham pela isso. Palavra, pela né? palavra. Então, a ciência que a gente faz é a palavra, o experimento, que vira um empirismo, e com essa prática, o empirismo acaba virando ciência. Eu provo ou não comprovo Perfeito. que isso dá certo. Né? Então, naquele momento, eu enxerguei pessoas que precisavam de um rumo. Né? Porque todos sabiam jogar. Tu olhava o time do Grêmio, pô, era o Pitt, era o Anderson Lima. O Anderson Lima, na época, disse que ele tinha 66 gols na carreira, um lateral com 66 gols. Muito. É muita coisa. muita É muito coisa. gol, é muito gol. E tinha o Christian, cara, Caio Ribeiro, Gilberto, meu Deus do É céu. uma máquina. Um jogador de altíssimo padrão intelectual e físico, né? E, cara, tu te pergunta assim, cara, é impossível desse time não jogar. Então, quando a gente acredita nisso, chega lá e resgata, coloca a mão no ombro. Primeira coisa é a mão no ombro do sujeito. Vem cá, vamos juntos ou não? No meio dessa história, só para finalizar essa parte, teve um jogador que desistiu. Não pensa que todo mundo aceita. Boa. Sim. Um ou dois falam, professor, mas com sinceridade. Fala, professor, eu larguei. Não quero mais. Pronto. Cara, Foi é um honesto. ser humano. Ele não vai atrapalhar. Eu vou achar uma fórmula desse jogador trabalhar. E ele vai, de alguma forma, com algum motivo, ele vai estar dentro do grupo. Mas para você poder fazer isso, eu entendo que estou de fora, você tem que ter um relacionamento muito bom com a comissão técnica, com o treinador. Né? Não é sempre você deve conseguir isso, porque ele te Conciliar, dá né? liberdade para você ter todo esse campo de trabalho. Justamente por esse motivo, é um dos motivos que eu ando sempre... sempre não, mas 90% dos clubes que eu trabalho sozinho. Né? Eu tenho que aprender, eu tenho que espernear para poder trabalhar. Muitas vezes, eu já liguei para o clube e pedi entrevista com o presidente para falar sobre o que eu pensava. Eu falei, cara, eu não quero emprego, eu só quero falar o que eu penso sobre futebol. Se no final dessa conversa valer a pena, quem sabe eu possa ter um emprego. Não foi assim que aconteceu a minha ida para o Atlético Paranaense, onde eu fui coordenador científico, né? Então, eu amparava todas as áreas, medicina, fisioterapia, preparação física, parte técnica, o treinador do profissional, os analistas. Né? Aprendi muito de análise de desempenho. Boa. Eu nunca tinha trabalhado com gente tão competente como Em no que ano Atlético. isso? Só pra 2014. 14. E eu chego lá, e essa era a minha função lá. Era interagir. Né? Foi um lugar que eu me senti muito bem. E eu penso que com esse know-how eu posso ligar para o presidente do Corinthians, do Flamengo, Sim. do Internacional e falar, poxa, eu preciso falar contigo, porque eu tenho um know-how para te mostrar que a gente pode fazer alguma coisa além dessa parte técnica da preparação física. Né? Que eu acho que hoje os clubes que não olharem para esse lado humano, para essa humanização do atleta e para essa parte da inteligência, da cognição que tu precisa melhorar, eles são atrasados. Porque não adianta trocar preparador físico e mandam embora o que ganha 20 e traz o que ganha 120, que ele é melhor. Não é melhor. É muito parecido. Os livros de fisiologia, eles estão abertos para todos nós. Entendi. São iguais. Entendi. Agora, lidar com o ser humano, meu camarada, o ser humano é diverso. Todos os dias é um aprendizado imenso. E você sente essa diferença com essa nova geração de redes sociais, que o indivíduo não quer ficar lá pós-treino? Esse tipo, você entende alguma coisa sobre isso? Eu entendo e não concordo com algumas coisas. Eu falava ali para o Márcio, o irmão do Pitt ali, que às vezes o jogador não é culpado disso.
a instituição, ela não ampara o atleta nesse sentido. Não ampara de que forma? Não qualificando os profissionais que estão lá. Não prepara. Nos seus os seus componentes de comissão, Ok. os seus psicólogos que deveriam interagir mais, mas não é culpa do psicólogo que não interage. A instituição não propõe um Isso psicólogo, mesmo. não propõe alguém que ensine esse atleta, como o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, eu falo tanto do Atlético porque Você ficou lá muito tem tempo? reforço escolar. Tem reforço escolar, Isso é impressionante. Tá? tem ônibus para levar para a universidade, Não é à toa que eles foram na Libertadores, final Sim, de claro. novo. Foram um dos primeiros a ter CT também. um CT maravilhoso. CT é lindo. Tem diversão no CT, tem um É lago para mesmo? pescar. É O mesmo. cara tá de Deus folga, do ele quer céu. pescar, ele vai pescar. Que loucura. Que Vai louco. brincar. Porque a vida não é só o trabalho. Eu preciso me divertir. Eu preciso interagir. Os meninos ali, eles largaram a família. Quanto tempo tu largou a tua família para vir pro Grêmio? Não. Tem gente que larga aos 12 anos de idade e vai morar numa concentração. E não Se faz esse- nada, só fica na concentração Se esse sem sujeito fazer não nada. tiver uma figura, digamos, entre aspas, Paterna. de um pai, de um tutor, Vai se que a desviar. obrigação do clube seria nos qualificar para isso, ter pessoas qualificadas para fazer essa mentoria do atleta, o clube está se omitindo nessa O situação. problema é o tal do longo prazo que nós também sofremos aqui no mundo das apostas esportivas, é que ninguém aqui pensa no longo prazo. né? Não adianta. Não, e outra coisa que eu vou deixar um feedback pra galera que o pessoal acho que não sabe, né? O Mano sabe, eu não comecei como treinador. Eu sou bacharel em educação física pelo IPA. Eu sei. Eu comecei como preparador. É? Preparador físico lá no Grêmio. E outra coisa, tu sabe quem é que o que tinha muito de referência, o Márcio deve se lembrar da época? Nuno Cobra, Nuno Cobra. do Ayrton Senna. Que justamente o Nuno foi um dos sujeitos que publicou muito sobre mentalidade. Isso mesmo. Sobre a cognição e como conduzir um atleta. Porque tu imagina conduzir um atleta de Fórmula 1. Um cara que é ele o tempo todo a 120% de tensão. Né? Então é muita coisa. Por isso que eu digo, cara, a técnica, saber o que é lático, o que é lactato, o que o músculo produz com o sprint. Cara, eu sei, se tu ler agora, sabe? Aqui sabe, obviamente, aqui também sabe de tanto ouvir. Mas, cara, tá aberto, o livro Vai tá para praticar. todos. Tá pra todos. Agora, eu tentar fazer com que ele suporte esse sprint, que ele faça o próximo, né? Mesmo sem recuperação, mas mostrando para ele que isso vai favorecer ele no futuro, aí a gente precisa de ter muitas anotações na vida. Aí tu consegue. Se não for dessa É o forma... nosso tempo de tela. E, Não é? e Márcio, uma pergunta. Antigamente, tu te lembra o saudoso Gilberto Tim, Sim, né? claro. O que acontece? Mudou muito essa questão da preparação de antigamente para agora, né? Pô, antigamente, eu me lembro que, sabe o que os caras faziam? Eles subiam. A preparação, entre aspas, era subir a escadaria dos estádios. Não, era incrível antigamente como é que era a preparação. Na verdade, eu nem teço uma crítica sobre isso, porque seria impossível uma crítica sobre isso, né? É uma tecnologia diferente, um Isso. conhecimento Outro diferente, é né? outra época. Então, a preparação física no passado era um aglomerado de exercícios de esportes individuais e subir escada para algumas modalidades é interessante, né? Certo. Cada vez que tu bate tem um impacto e, enfim, tu estimula a tua musculatura a subir rampa, dar tiro de 1000, caixa de areia. Tudo isso eram de outras modalidades e juntava tudo ali. Nós não tínhamos uma teoria do esporte coletivo, né? As coisas que foram escritas pelo leste europeu, lá pelos anos 50, 60, foram todas com base nos esportes individuais. Então, o que nós tínhamos? Nós, eles, Gilberto Tim e quem antecedeu e os contemporâneos, eles tinham isso para aplicar, né? E aí, óbvio, tu vê relatos. Eu cheguei a trabalhar com atletas tipo o André Luiz, ele largando a carreira e eu começando. André Luiz foi lateral esquerdo do Internacional, naquele grande time do Inter com Falcão, Isso, Batista, o André. Pegou eu ele na trabalhei finaleira, com o na André. finaleira, na 70 e Terminando. pouco, Terminando. 77. Terminar acho que com 38, 40 anos, sei lá, e eu conversava com o André, foi uma grata referência. Ele fala, poxa, Márcio, você me contou tudo o que acontecia. E o que eu fazia com o André? O André só trabalhava dentro da musculação comigo, porque ele não tinha mais condições de fazer qualquer outra coisa. Ele trabalhava lá, reforçava e jogava.
e dava seu trotinho com o seu tênis, Pronto. sabe? Se posicionava taticamente. Então é aquela história, tu tem um jogador de 40 anos que passou por uma carreira onde ele foi metralhado, que não foi culpa de ninguém isso aí, não. Era o conhecimento da época. Cara, tu aprende muito com esse sujeito. Então eu aproveitei mais um experimento, um dos grandes experimentos da minha vida foi entender como é que era esse processo, como tu falou. A gente lembra dele, mas eu trabalhei com as pessoas que estavam no processo, Isso. sabe? Então a gente começa a entender como é que eu diferencio isso dos dias de hoje. Né? E o jogador do dia de hoje, uma das coisas que eu falo sempre é que se perdeu um pouco o foco, né? Justamente pelas opções que se tem. Né? Então o jogador tem lá verdade. o telefone celular, ele tem o tablet, ele tem... Hoje se ganha muito mais do que se ganhava antes, né? Antigamente um salário na minha época como jogador no Grêmio ali, eu joguei de 82 a 86. Vai, já ia pegar esse gancho. Eu fui base ali. Mas eu tive jogadores que jogaram comigo, foram estrelas do futebol. Luiz Carlos Martins, Luiz Carlos Martins. volante, Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense e Vasco. Aquele grande time do Vasco, Romário, Roberto Ah, de Dinamite. 87. Então, O de 87. Ele é vascaíno louco. exatamente. É. Então, o Luiz Mas que posição? Você jogou com Luiz- ele? Que posição? O volante. Cara, o quê? O volante. Trinco? O volante. Ó. E o Luiz Carlos era, meu Deus, um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Valdo, um dos melhores jogadores que eu vi Ah, jogar. eu sempre Jogava falo de terno. Ent- Valdo Você jogou com o Exatamente. Valdo? Então, eu joguei com o Valdo. Rapaz, meu sonho é conhecer o Valdo. Então, esses sério? jogadores ganhavam muito menos que hoje. Seriam jogadores de 800 mil, Massa. 1 milhão. Mas Se ganhava o quê? 30 mil, Pete. 30 30 mil. Verdade. o Valdo Aí pra o mim cara tá tá nos lá, 10 ele mais tem- que eu já vi jogar. 2 apartamentos foi o que o cara conseguiu na carreira. É isso mesmo. E não é demérito, não. Foi com muito esforço. Claro. Foi com muito esforço. Outros tempos. Outros tempos. Hoje o menino já no contrato, o primeiro contrato dele, ele tá com 80 mil. Verdade. E a primeira coisa é um carro. A família Isso. não orientou. Né? É. Tem toda uma estrutura que não está orientada para amparar esse menino. E o clube também não está, né? Como tu falou, é imediatista. Então, o que acontece? O jogador dispersa. Né? No trabalho ele dispersa. Vamos falar no Atlético mais uma vez? Vamos lá, eu fiz um experimento subjetivo. Né? Eu falava, gente, o jogador inicia o treino e dispersa depois de 30 minutos. Não, mas é impressão. Eu falei, não, dispersa. Eu falei, vou criar um exercício e a gente tem tantos profissionais aqui, a gente vai ficar com marcadores de erros. Então a gente criou um exercício com 4 pontos. Em cada ponto que esse jogador não cumpria a tarefa como devia ser cumprida, ele diminuía um ponto. Ele entrava Certo. com 10. Ok. Eu ia diminuindo. O jogo acabava negativo. Tudo isso, acabava negativo. Tudo isso para quê? Porque as pessoas dizem, não dispersa. Não dispersa. Dispersa, Então, sim. o que eu fiz? Eu criei uma planilha, apresentei para o próprio atleta numa sessão. Falei, cara, olha o que Olha aqui. acontece com a gente depois de 30 minutos. E o No cara- treino. Então, poxa, professor, mas Nem é cansado verdade. ele tá, né? Porque meia Nem hora não cansado. cansa. É né? mania. É mania. É. Entendeu? Então, assim, isso foi o quê? Um subterfúgio. Meu pai falava essas palavras Pô, aí. foi bem, foi Sobre- bem. Uma ideia para que o jogador olhasse e falasse, poxa, é mesmo. Só para isso. E que a comissão falasse assim, cara, é mesmo. Então, peraí, o que a gente vai fazer? Cara, vamos criar mais motivação no treino. Vamos melhorar essa parte do treino. Vamos agregar isso. Vamos cobrar mais. Entendeu? A gente buscou um dado para criar instrumentos para o trabalho. Só isso. Então, o futebol é isso. Essa é a ciência. Essa é a ciência. Não foi pingo de sangue dessa vez. Não foi pingo de sangue para lactato, não foi nada. Foi um discurso, foi o conhecimento que nos levou a melhorar esses jogadores. E hoje aí tem jogadores do Atlético, o zagueiro do Flamengo, enfim, seguiram na carreira. Entendi. O Pato. Eu era um grande fã do Pato e eu acompanhei todo o início dele no Milan. O que você acha que aconteceu com ele, hein? Porque ele tinha velocidade, ele tinha drible, ele tinha posicionamento, ele não ficava fora de jogo, impedido. Ele sabia trocar, ele sabia jogar de costas, sabia tudo. O que você acha que aconteceu com ele? Você acha que foi foco? Até onde eu trabalhei com o Alexandre, assim, eu fui contratado para trabalhar com o Alexandre aos 17 anos de idade, quando o Milan falou o seguinte, que não gostaria mais que o Alexandre treinasse na instituição internacional depois de comprado. Aí chegou uma proposta dos responsáveis para que eu trabalhasse com o Alexandre. Nós criamos uma estrutura de um campo inteiro para ele, que era a Ubra, né? Então nós trabalhávamos com ele lá.
com toda a estrutura, fisioterapia, enfim, ele ia... Pô, um meninão da torcida que estava lá, tinha gente torcendo, ele entrava escondido, eu chegava com o meu carro com ele passava para outro carro, e eu entrava com o meu. Tudo uma logística. Uma logística enorme, né? é isso. E, cara, um dos sujeitos mais dedicados que eu vi trabalhar e com potencial de velocidade, de força, de técnica para conduzir a bola, né? E tanto é que, assim, tem relatos dos colegas de Milan já em 2008, enfim, que o pessoal fala, cara, ele para parar era só com tapa, né? Porque Cafu falando isso sobre o Maldini, do Maldini. É só a tapa, porque o menino... Mas, assim, a gente começou com um projeto de interação, de força, né? O Pitti sabe... Cláudio sabe, teve na Europa, muda. O jogador precisa entender que lá ele vai executar sozinho. Lá tu tem a direção e tu vai ter que executar. Então ele entrou num programa de trabalho, a gente começou, ele executou, depois ele encarou de forma sozinho. Eu fui visitar ele no Milanello e aí eu perguntava, né, as máquinas modernas demais, eu falei, pô, e aí, Cláudio, só tem um cartãozinho aí, tu coloca na máquina, a máquina te dá um número... Eu perguntei, mas tu faz mesmo? Ele falou assim, cara, tá o Sidorf fazendo, tá o Kaká fazendo, tá o Dida fazendo. O Ronaldo. Eu tenho que fazer. Serginho, exato, então era impressionante. A estrutura do Milanello, por anos, ela superou todas no mundo, né? Era um laboratório de primeiríssima qualidade. Eu pude conhecer pelo lado de dentro e conversar com as pessoas que idealizaram, né? Em italiano, Pitti, eu tive que conversar. Mas você fala árabe, eu li que você fala árabe. Um pouquinho eu falo árabe, mas italiano foi mais difícil. Eu tive lá também, quando a gente tava na pré-temporada com o time do Al Ittihad, a gente fez um amistoso lá. Aí eu falei com o Cafu, com os caras, era impressionante gigante o negócio, cara, era impressionante. Treinamento específico. Não, mas eu vou falar que o negócio, o Márcio sabe bem, cara, que hoje se mudou muito com o sistema aí do aparelho e tudo, mas a vantagem do preparador físico é que ele sabe quando o cara quer, né, Márcio? Quando verdade. o cara quer dar migué, isso aqui ele sabe. Alguns sabem, né? Não sabe. E aí, o que você faz? Não faço nada, eu converso, né? Eu conto sempre o caso de um dos jogadores que também sou amigo dele até hoje, assim como do Cláudio também, foi o Zé Carlos, no Criciúma. Em 2012 eu fiz um acesso no Criciúma para a Série A. Eu cheguei no Criciúma com o Zé Carlos com 12, 13 quilos acima do peso. O que é muito para um meio de temporada, né? Para iniciar um brasileiro, né? E logo eu tive uma informação assim, olha, aquele é o Zé, tu conhece? Eu falei, de vista. de vista. Então fala com ele. Sim. Porque se ele não encarar, eu vou mandar ele embora amanhã. Aí tu tem que ter criar uma situação para chegar no jogador que tu não conhece o jogador. Aqui era bom, tinha boa jogo. Eu vou cobrar do cara o quê se eu não conheço? É claro. Chega, coloca a mão no ombro e aí, meu velho. Porra, Zé, vi uma partida muito tempo atrás tua. Ele, qual? Aquela que tu foi expulso há 1 minuto. Tu deu um soco na cara do Zé. Foi titular do Cruzeiro aos 18, 19 anos. Ele entrou em campo e deu um soco na cara do sujeito. E ele já mas logo aquela que tu olhou, eu falei, 1 minuto. Mas hoje tá bem diferente. Porque tu pode me dizer, né? Cara, e aí Você vai simplesmente o discurso foi o seguinte, Zé, vamos fazer o seguinte, cara. De 10 pessoas que eu falei aqui, 11 falaram pra você ir embora. Você tá gordo? Exatamente. Ganha o cara, né? Agora, o cara aqui do lado. Ó. Sim. Se tu me ajudar, nós vamos fechar a boca. Não é ação dos 11, não. É da massa Criciúma toda inteira. Isso, tu quer? Isso. O cara te olha e fala assim, é isso que eu quero! Já inflamou o ego. Inflamou o cara. Sim, já Meu, inflamou velho, tiramos o frigobar do quarto, ficou internado lá. Tudo o que tinha que fazer, o Zé Carlos fez. O que aconteceu? Recorde brasileiro de gols na Série B, no final do campeonato. É mesmo? Tu vê só. A bola batia nele, entre aspas, e entrava. Tu vê só. Trabalhou. Uma técnica excepcional, chuta com 2 pés, uma facilidade para concluir o centroavante. Entendeu? Só que... Acima da média na segunda. Cara, eu não consegui emagrecer o Zé tanto quanto eu queria. Mas eu nem queria também. É porque Eu queria, perder, exato, eu queria que o Zé jogasse. Eu Certo. queria que ele tivesse vontade, eu queria que ele brigasse, inclusive, como ele brigava. Com os dele, para que os deles fossem valentes como ele.
Que legal. Entendeu? Então a conversa é essa. Então a gente abrandava muitas situações em campo, em treino, um jogador falando do outro, mas tu tá gordo, não passou a bola. Tu tem que ir lá e conversar. Ou daqui a pouco tu fala o seguinte, se mata aí mesmo, velho. Vai se catar que Tem que vou resolver. cuidar dos meus, sabe? Então tem várias situações, não tem uma fórmula. É a situação, ela é criada agora. Se tu tiver subsídios, se tu buscou isso na tua carreira, se tu leu o suficiente para resolver, talvez tu ajude. Senão tu vai ficar ali, então corre mais uma volta, então tá expulso e tá de castigo, então tu vai treinar separado. Cara, tu não tá ganhando nada com isso aí. Ninguém tá ganhando nada em treinar um jogador separado. Certo. Vamos pro Grêmio de novo? Chegamos no Grêmio, tava o Christian e o Gavião afastados. Gavião. O Gavião, pô, Esteve chega. aqui, Ele Eles teve aqui. estavam treinando afostados. Daí eu perguntei, eu tinha olhei que ter a lista, falado eu isso, falei o porra. seguinte, cara, mas porra, tem dois caras bons aqui, onde é que eles estão? Eu não vi eles hoje. Não, eles tiveram um problema aí de disciplina, eles estão treinando lá no Sub-14, não sei aonde. Eu falei, cara, mas assim, traz eles pra cá, com problema e tudo. E pergunta quem foi o mais importante em 2003. Traz pra cá os caras. Não, Vixe. Christian. Trouxemos para treinar, para trabalhar. Cara, o cara precisa se sentir grande, porque eles eram grandes, tanto quanto os demais. Certo. Integramos, trabalharam, custaram entraram e quando entraram, sempre deram conta do recado. Tu vê, Sempre não? deram Vou conta do falar recado. aqui uma história, ele sabe, a gente até podia ter separado o vídeo. A gente não caiu em 2003, que a gente conseguiu uma arrancada numa vitória no Grenal, No Grenal, isso no Beira-Rio. Eu passei pro Christian, o Christian fez o gol e sabe quem que o Christian foi abraçar? Quem? E tem o vídeo. Tem Leva o um vídeo. abraço em ti. Tem o vídeo. É, o vídeo. Tem o Porque vídeo. o papel é importante. Aquela Muito bom. vitória, ela foi de Emblemática. todos ali, emblemática, e foi uma jogada, o Pete tava com um foguete, né, enlouquecido. E eu brinquei ainda, falei, Christian, eu vou te dar o passe pra tu fazer o gol e tu vai calar o Beira-Rio. E a gente sabia dessas conversas todas aí, Sim, a gente sabia disso aí. Tu vê só. Nosso fechado era isso. Ó. Era isso, falava, vai aí, porra, faz alguma coisa, filho, tá na hora. É. Não. O Christian chegou em Portugal? O Christian teve. O Christian se casou. Esse. É. Rapaz, ele jogou no meu time no Estoril Praia. Jogou no Foi Estoril? lá que ele falou que casou com uma portuguesa pra ganhar nacionalidade. Foi a maior confusão. O pessoal diz que ele casou com um homem, na verdade. Né? Foi só no papel. Foi no né? meu time, foi no Estoril Praia. mole. Tu vê só que O, Christian, loucura. o Márcio sabe, o Christian... 5 anos sem ganhar do Grenal no Beira-Rio, o Grêmio estava. Né? Pá, 5 anos é tempo, hein? E o caso do Christian foi interessante porque era um jogador que ele estava pronto para uma cirurgia. Né? E com muita conversa e startou dele, e falou, poxa, vou operar agora, tá louco. Cara, e aí a gente entrou em ação, né? Segura aqui, segura ali, vai jogar o Grenal, vamos lá. E, mas não vai treinar, mas vai jogar. Deixa aí. O cara jogou no Paris Saint-Germain, jogou não sei aonde. Cara, se não treinar uma semana, não muda nada. Deixa aí. Resumo da história. Pitbull arrancou com a velocidade Meteu. imbatível, fez o passe, foi lá. Gol do Caixa, Christian 1-0. Caixa. E o Internacional com um super time, né? Tinha um baita Muricy de um Ramalho, o treinador. Não, tinha um time Fernandão bom, ainda. Tinha. É, um time- Aquela vitória deu o gás que a gente precisava pra nós escapar. Escapamos na última E rodada. tiveram diante do coisas que Corinthians. se o VAR existisse naquela Puta época, a gente foi muito esperto. É. O Anderson Lima, eu me lembro que ele era um cara muito guerreiro, esperto, assim, bandido no Sim, bom no sentido, né? isso. Eu me lembro que tinham 2 meninos lá que eram gêmeos, jogavam no Internacional, Ah, né? o Diego e Diogo. Isso, um foi cumprimentar ele e levou um soco na... Porra, que cumprimento foi, entendeu? O nosso time entrou, assim, pra triturar. Que foram pro United Pra depois. triturar. Esse Diego e Diogo não foram esses que foram pro United? Foram. Não, esse não foram. Não foram. Então são outros. Não foram, foram. é outros. Então, Interessante é que aquilo também foi o falando, Grêmio. o Márcio tem um currículo vasto. O homem Puxa. aqui, ó, tem um currículo aqui. E nessas vivências aí, Márcio, diferença de culturas também. Principalmente lá na Arábia. Como é que foi lá na Arábia? Né? Cara, o que me fascina é essa história de poder conviver com culturas diferentes, né? Perfeito. Sempre que eu viajo, eu trabalhei 4 anos na Arábia, na França, Portugal, Paraguai e Bolívia. Então, assim, sempre que eu vou para um lugar diferente, eu procuro me inteirar com a cultura do lugar. Eu não fico somente no clã dos brasileiros, né? Vou na Arábia Saudita, vão falar só português. Cara,
eu tô vendo que eu vou ter que falar árabe, porque o jogador precisa ouvir árabe, ele precisa entender que eu tô dentro do processo, né? Certo. Então, no segundo ano eu já não falo, não discuto um contrato em árabe, Sim, óbvio, né? Mas claro. eu falava O básico. o treino eu falava em árabe. Ah, contar Então o jogador aquecimento, se sabia? diverte, né? O jogador se sente bem, eu falei, poxa, O cara tá vamos lá, tô dentro, entendeu? E você E sentiu assim- muita diferença? Tinha que treinar à noite? Mudou? Não mudava muito. Eu não vejo assim. As pessoas criam, quando elas não se integram com o negócio, elas ficam criando que lá o cara rouba a mulher, que não pode não Sim. sei o quê. Os tais do Cara, eu não subterfúgio. achei diferença nenhuma que eu tô triste, que não tem arroz, não tem feijão. Sim. Cara, eu não achei nada disso. Entendi. Foi a primeira oportunidade de eu fazer um grande contrato, de eu realizar um grande contrato na minha carreira. Foi na Arábia Saudita. Se eu achar que isso tá ruim, porque tá calor, Não, é. eu tô ralado. Então, não, eu tava que ver o lado dedicado. bom. Eu chego lá, o que? É noite? Beleza, cara. Então é noite. Mas a noite tá 35 graus também, Sim. sabe? Tu vê em culturas diferentes, né? Arábia, depois também Portugal, Bolívia, né, Márcio? Paraguai, tu vê. Na Bolívia. É? No Na Bolívar. Bolívia e na altitude, né? Pois é. Com o Bolívar. Também, jogadores, o jogador sul-americano aqui, ele é muito dedicado, né? O jogador que baixa a cabeça e trabalha, né? E eu sinto um pouquinho pela Bolívia não ter um nível um pouquinho mais elevado hoje em dia ainda, talvez por falta de investimento. Talvez pela própria, sei lá, o processo de federação, essas coisas, os Sim. estímulos para que se cresça, né? Porque, assim, fiz bons amigos, trabalhei com jogadores bastante dedicados. O time era o melhor da Bolívia, né? Que é o Bolívar, é o Flamengo do Sul. Isso. Né? Tu sai na rua com uma camiseta do Bolívar, o pessoal te para. E me parava até, pô, preparador físico, mas tu é diferente, né? Todo mundo né, mais indião, assim, e tal. Daí te param, assim, é o Flamengo, tu não pode caminhar, sabe? E a gente teve um retorno muito bom, o trabalho foi bem feito, tenho amigos até hoje lá e gosto de trabalhar fora. Boa. Gosto muito de trabalhar fora. Eu acho que da Bolívia, eu acho que é questão de investimento, né, Márcio? Eu acho que não consegue fazer. Se eu não me engano, o Bolívar tem acordo com o City agora, se eu não Agora me engano. sim, é. Tem, mas se tu for ver o campeonato boliviano, é Não, se pouquíssimo. você for ver a seleção, nós estamos em 2023, 2050. Marcelo Moreno é o atacante, até hoje. Marcelo Eu Moreno. acho que o pior, eu acho que o mais difícil é o investimento no campeonato boliviano. Até quando joga a própria Libertadores, tu fala assim dos times bolivianos. Tem que fazer um bom resultado lá. É. Porque aqui a gente atropela eles. Né? 7, 8 a 0 lá, verdade. perde 3-1 por causa da altitude. E existem as estratégias lá, né, que a gente utiliza. São engraçadas algumas. Por exemplo, nós colocávamos na entrada do vestiário do adversário lá 2 botijões enormes de oxigênio, né? Ó, tá aí, olha na tela. ó, aí, ó, passa. Aí. Olha aí, vamos Olha lá, ver isso olha aí. lá, ó. É, Pitinho. Olha Olha lá, quem vai. pifadinha. Ele. Olha lá. isso? Que bucha. Que golaço, hein? Deixa eu Vamos ver agora. Não, mas deixa eu ver. Ó, Olha, ó. olha quem ele vai abraçar. Vamos ver se vai dar. Olha Vai quem dar. ele foi abraçar. Vamos ver se tá. Foi abraçar o tá bruxo com dele, olha moral, lá, vamos ver se tá ó. com moral, vamos ver se tá com Ele moral. foi atrás mesmo. Não, ó, foi atrás do Vamos ver se bruxo. ele tá com moral. Vamos Tem ver se- moral, quer ver? Olha, vamos estar com moral, hein, papai? Olha lá. Olha lá. Olha. Olha agora. Ó. Olha aí, meu. Aê! Olha aí, meu. Muito bom, hein? Foi pra ti, hein? Ó. Foi pra ti, olha aí, ó. Muito Ele tava bom. enlouquecido, tava Que enlouquecido. isso, hein, papai? Show de É bola, aquilo hein? que eu falo, meu. Preparador ganha o Até jogador. que o passe né, do meu? pitch nesse foi bonito, hein, Ah, pai? e já Foi, pegar o foi. Painaco, né, mano? Vou agradecer a Painaco aí, nossa patrocinadora aí, né, mano? Dá aquele jabá da Painaco aí, o jargão. Os apostadores, os lucrativos são bem-vindos na casa. Então, ó, pode vir aí apostar na Pinnacle com as melhores odds do mercado. E agradecer também, Quero Café. Ó, o homem- Quero Café. Vem pra... Ah, Ó, Fatima. Ah, tá aí, Vem ó. pra Pinnacle, a casa que não limita, QR Code na tela, se quiser tomar um cafezinho, Quero Café. E vamos pra cima aí. E agradecer também aqui a ProHub, né? O espaço aqui sensacional, show de bola. E já vou pegar um gancho aqui do jogadores hoje, Márcio, tá? No mundo todo. O que tu acha que jogadores estão à frente aí na questão das valências físicas aí? Os africanos estão muito bem, hein? Em questão dos times aí, contratações de times ingleses, coisas. O que tu acha da questão dos jogadores hoje em dia? Eu acho que o jogador para conseguir se condicionar bem, hoje está muito mais fácil, Tá né? muito É mais mais, simples, né? sim. Porque tu tem um aparato de tecnológico para avaliar a tua condição atual e entendendo a condição atual é que tu pode partir para um processo de evolução.
Perfeito. Antigamente, os dados eram muito, digamos, eram lentos, né? E a tecnologia era deficitária, Não tinha, né? assim, Grandes não. clubes aí, que a gente chegava, os caras não tinham nada, tinham lá um frequencímetro e tu entendia o batimento cardíaco do sujeito. O que, cara, sabe? Grandes clubes que eu trabalhei, tu chegava lá, só tinha um nome, altura e peso. O cara Caramba. pesava antes, pesava depois. Que loucura. Caramba. E isso era o controle que se tinha. Né? Aí nós começamos. Eu sei que eu fui um dos pioneiros nessa situação de controle de cargas. Isso na década de 90 ainda, né? Década de 90. Tá. Então a gente, tem que saber o que o cara produziu de enzimas oxidativas depois de um tiro, de um trabalho de 30 minutos, 6 contra 6. Quanto ele perdeu de potência muscular. interessante, né? Né? Nós temos uma plataforma de salto lá que o cara pisa e a Aí gente marca. mede. Não, marca não. Mede quanto tempo é o tempo de chegada e o tempo de partida. Esse tempo aqui, esse tempo aqui ele é medido. Né? Quanto menor esse tempo, que para um jogador de altíssimo padrão, entre 200 e 250 milissegundos. Meu Deus. Aí Milissegundos, né? É milissegundos. Então tu mede isso, fala assim, poxa, o cara tá treinando, dá uma chegadinha aqui, salta aqui. Deu. Cara, ainda tá em 200, segue treinando. Interessante. Não se tinha isso, o cara dava lá. Mas E agora... aí, como é que tá? É. Não tô mais. Agora não, agora eu chamo o cara assalta e eu Mas vejo se ele tá. Perfeito, mas deixa eu fazer um contraponto a isso, não quero fazer discussão, mas o que eu faço? O que eu vejo? Hoje, cada vez nós temos menos gols de falta. E eu vejo esse podcast dos antigos, não sei se é saudosismo ou não, se é uma justificativa ou não, mas eu vejo o Zico falando, o próprio Roberto Dinamite antes de morrer, e outros. Todos eles falam a mesma coisa. Antigamente, eu podia ficar treinando o pós-treino, eu ficava lá 1 hora e meia, fazendo Batendo 30, falta. 40, 50, 60 faltas. Eu só poderia ir embora se fizesse 10 gols lá na marca do... Hoje, o jogador não pode porque o preparador físico diz que não pode, que tem que ir para casa, que tem outra coisa para fazer, que não pode treinar porque vai estragar o joelho, O que você fala sobre isso? Mas o fato é que gols de falta Não acabaram. existe, é verdade. É. Isso é fato. Se treina menos esse tipo de situação, até porque o futebol acelerou. Hoje, as distâncias totais, Aumentaram. um pouco. Agora, a intensidade das distâncias parciais aumentaram muito. Hoje, em velocidade, se corre muito mais do que se corria no passado. Existem algumas zonas de frequência cardíaca também, zona 4 e 5. Hoje se joga muito mais na frequência de zona 4 e 5 de frequência cardíaca do que numa zona 3 que se jogava no passado. Então, tu tem uma exposição física desse jogador maior. Né? E aí, por debilidade, às vezes, da comissão, tu acaba lá no início, que deveria ser quando esse sujeito poderia desenvolver essa batida na bola. Eu trabalhei com o Marcelinho em Carioca. Ele ficava... Sim. O Marcelinho já é da época que ele ficava batendo 10 faltas para acertar 9. Ele não gostava de goleiro, ele colocava uma camisa aqui, uma Isso, camisa mas ali. isso, Colete, né? famoso colete. Trabalhei com o Marcelinho, um cara excepcional, Onde? Você profissional trabalhou com ele no onde? Brasiliense. No Brasiliense. Brasiliense, o time de 2005 na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Estreamos ganhando de 1-0 no Mineirão contra o Tite no Atlético Mineiro. Olha. Goleiro. Olha aí, me lembrei de tudo isso, velho. Tu vê só. 1-0. Cara, é grato trabalhar com Vampeta, Iranildo, Marcelinho. Cara, esses caras Tudo no jogavam muito, Brasiliense, meu. Tudo no Brasiliense. Cara, tu sabia que os caras iam entrar Que lá legal. e não ia ter jogado errado. Tu vê só. De um jeito a coisa ia andar. Podia jogar contra quem tu quisesse. Podia perder, óbvio que Claro, perdia, claro, mas agora claro. ia ser um grande jogo. Tu olhar um Vampeta liderando, né? Fala o seguinte, cala a boca que deixa comigo aqui que o meio campo é meu. E era. E era. Sim. Hoje não tem mais. E era. Hoje é muito difícil. Não, hoje E não era. tem. Então, tudo isso eu acho ainda que os administradores dos clubes, os gestores, precisam entender um processo que está sendo esquecido, que é o processo de qualificação dos seus profissionais. Mas não essa qualificação só acadêmica, do discursinho, que não vai a lugar nenhum, entendeu? É a qualificação acadêmica para chegar numa prática, para ter o resultado. Mais uma vez, citando o Atlético, um dos times que mais vendeu jogadores, de 2000 a 2006, vendeu 40 e poucos jogadores que não foram utilizados no profissional. Nunca vestiram a camisa do Caramba, profissional. caramba. 40 e poucos jogadores. Por que vendeu?
Porque não tinha qualidade? Porque não treinaram como devia treinar? Porque treinaram como devia de treinar. É o Porque contrário. tiveram base como deviam de ter e talvez pro Atlético não fossem dar certo. Porque existem jogadores que têm características diferentes. Tem um jogador aqui, o zagueiro que jogou conosco no Grêmio ali, que foi pra França lá, o O Cris. Matheus? Matheus Ah, Vivian. Matheus Tá, Vivian. O Matheus Vivian, quando eu cheguei, o Matheus é um jogador europeu. É. O Matheus era um zagueiro europeu. Já era. Então, Um já- zagueiro de bom passe, É. ligação direta, bom por cima. O futebol brasileiro já não tinha mais esse Era meio padrão. duro. Já Não, falavam meio pra ele, duro. mas Durango Exato, Meio eu falava duro. que era Durão. E o Matheus Durango. tinha ido a todas as seleções brasileiras da Todas. categoria de base. Tinha. Todas. Só. Chegou no profissional, o Matheus Matheus nunca Vivian. jogou no Grêmio. Botafogo não jogou. Sei porque me procurou, como o Pitch me procurou para fazer um trabalho individual. Botafogo não jogou, Brasil de Pelotas não jogou, o Pirapora não jogou. Foi Conversei com os familiares. Cara, Matheus tem essa característica. 15 anos na França. Chegou num time de segunda divisão, capitão. Subiu o time para a primeira divisão. Comentarista de futebol. Pronto. Uma pessoa excepcional, o Matheus, sabe aqui que é um Tá com a guri vida de feita. ouro, Sim. né? Gente boa, De demais, família, de família. E É. assim, cara, é tu olhar o futebol como deve ser olhado. Cara, é entender, o Atlético entendeu que esses jogadores não são para cá. Verdade. Então É. não pode trabalhar jogador só para o mercado interno. Entendi. Aqui a gente tem uma miscigenação aqui, origem italiana, alemã. Pô, tem uns caras grandes pra caramba, meu. É. Trabalha esses caras aí que tem dupla cidadania pra jogar na Europa. É. verdade. Não é verdade? É verdade. Não, e Não. aqui falando naquele ponto que tu falou das faltas, só pra finalizar, que é importante, meu, aqui que o Márcio também, depois em 2004, cara, eu nunca fui de bater falta. Eu fazia bastante gol com a perna direita, com a perna esquerda, de cabeça, só que daí eu falei pro Márcio assim, Márcio, eu vou ali bater umas faltas. E ele chegava e falava assim pra mim, tá cansado? Eu falava, não, então vai lá. Exatamente. Bate 10, 20, tá bom. Bom. Porque o que que acontece? Hoje o cara não pode bater, não deixa o cara bater, por isso que cada E ele vez... também não quer bater. Também isso, tem isso. cada vez tem menos, entendeu? Cara, eu chegava às vezes, o Márcio assim, tu tá fresquinho, já te conheço pela tua cara. Pode bater lá 40 faltas. Você era muito fresquinho? Não, tipo assim, porque às vezes tem o trabalho e tu tá muito desgastado, meu, não, o que que adianta tu ir bater Claro, lá claro. 40 faltas se tu tá com a perna cansada? Tu não vai conseguir Nada. treinar bem. E o Marcelo tá bem, vai lá, bate 20, bate 20. Cara, chegava a treinos que eu tava bem, eu batia 40, 50. Cara, Exato. o reflexo Foi do treino. melhorando. de E 2000. foram gols, né, de falta. Foram. É, é. O Até em, reflexo do trabalho que eu fiz em em 2003. outros clubes. É, Isso não. é a base. E outro, o reflexo de 2003 foi dar em 2004. Eu fiz quase 9, 10 gols de falta. Aham. Porque eu trabalhava. E hoje em dia, o que que acontece? Tu não vê isso mais. Não vê. Sabe é quem isso aí. conhece o treinamento que precisa? É o jogador. Verdade. Perfeito. Sabia Verdade. disso? É Verdade. perfeito. Eu não é. podia determinar que o pitch batesse ou não batesse falta. Eu só tinha que entender que daqui a pouco eu vou falar, cara, esse cara eu vou ter que segurar um pouquinho aqui porque ele é meu batedor de falta. Tá entendendo? A matemática do negócio. Sim, sim, Vai sim. lá. Agora, o Pitch, esqueci, eu quero contar uma história E aqui aí, que eu agora acho vai, interessante. vai, Bruno, Ah, vai vai me ver. quebrar. O Pitch sempre foi um Depois a gente cara. traz pro mundo das O apostas. Claudio sempre foi um cara doido por criança, né, Pitch? Sempre, pô, ele viu uma criança, ele, né, me lembro. E eu me lembro que em 2004, né, Foi 2004, eu tava numa mesa no Grêmio e falando pro seu Verardi o seguinte, falando, poxa, não vou ver meu filho porque tem pré-temporada, né? Daí ele me olhou assim, ué, por quê? Leva ele pra pré-temporada. Quero o Thales com 9 anos, Isso, 10 Thales. anos, sei lá. Cara, eu já tava nessa era do joguinho, né? Eu Isso, nem isso. sei o que que é. E o Pitch também. Sim. Cara, eu achava muito interessante. Cara, o Pitch fez uma amizade com o meu filho. E jogava um Né? E videogame. daí, numa pré-temporada, cadê o Thales? Tá com o Pitbull jogando, cara. Então, assim, E cara, tava eu mesmo. me Play, recordo play. sempre dessa passagem aí, porque é interessante, né, cara? É. O estilo de humanização que nós tínhamos. O meu filho que não ia, foi proporcionado uma chance dele ir. E ele tava com um jogador com qualidade internacional jogando Videogame, PlayStation, cara. vê só que Videogame. Tava junto com nós, botei na fita. Então, é muito diferente do que se tem hoje. É. Entendeu? Muito diferente. Então, é o lado humano das coisas. Eu sei que isso pode refletir dentro de campo, nesse grupo. Esse grupo inteiro pode ter um reflexo. Não é só com ele. Claro. Com todo mundo que vê essa cena. Sabe? A gente se divertia muito. Boa. Agora, É. Márcio, trazendo um pouco para o nosso mundo das Dos apostas, isso é muito investimentos, isso. importante para nós.
houve 2 mudanças na regra, agora, durante a pandemia para cá. A primeira foi de 3 para 5 substituições. E nós vemos com alguma frequência, mais do que era o habitual, treinadores fazendo substituição ainda no primeiro tempo. E nós temos agora o aumento dos acréscimos. Até que o Guardiola reclama muito, porque na Inglaterra um jogo não tem mais 90, 95 minutos. Às vezes chega a 108, 109 minutos. O que você tem a falar um pouco sobre isso? Por que acontece? Você acha que o jogo ficou mais rápido com as 5 substituições? Ao mesmo tempo aumentou o tempo de jogo? A partir do minuto 70, normalmente eles cansam mais? Como é que você fala? Isso para nós é importante. Sinceramente, eu acho interessante. Né? Para vocês é interessante. Claro. Inclusive, tem mais tempo para postar. Não é Isso, verdade? é Tô verdade. enganado? Para alguns mercados é excelente, para outros não. Por exemplo, se eu não quero que o jogo tenha gols, é péssimo. Sim. Se eu Pra quero que o jogo tenha escanteios gols, é é bom. bom. Para Pra escanteios escanteios é Eu vou bom. anotar essas dicas que eu vou começar a postar Boa, aqui. boa, Entendeu? Porque tem um mercado que é under. Que under é assim, eu não quero que tenha gols. Então eu digo que o jogo vai ter no máximo 2 gols. Tá ali com um gol. E o juiz E o juiz levanta dá a 8, placa de 9 8, minutos, 10. Sim, passa a ser ruim. sim, No nosso sim. caso aqui, nós os 3 gostamos de trabalhar com over, a favor de gols, é legal. Quem trabalha com cartões e tal. Mas o que você sente na parte física do jogo? Eu gosto. Eu acho excelente que se jogue mais futebol. Eu acho excelente que mais jogadores participem. É porque, poxa, tu trabalhar... Eu aumentaria o número de substituições, inclusive. Se me fosse dada essa Claro. condição. Porque tu tem lá um grupo de 35 trabalhando. 35, às vezes, tu pega ali 25 com uma qualidade muito Grande. pareada, né? Cara, vou colocar essa gente pra jogar, vou aumentar o tempo do jogo. Eu acho que fica bonito para o espectador, fica satisfatório para quem treina e para o jogador que participa, né? Eu acho que uma distribuição mais igualitária, onde tu sabe que tu não vai estar nos 11, tu pode estar nos 18, nos sei lá quantos jogadores vão entrar em Mas campo. eu entendi. Essa seria a minha lógica para isso. Mas, por exemplo, você falou, e eu gostei muito daquela parte que você falou do treinamento no Atlético Paranaense, vocês perceberam que a partir dos 30 minutos havia uma dispersão. Eu entendo, não entendo muito, mas eu acho que os 30 minutos, o indivíduo não estava cansado, era mental. E no jogo, vocês não têm assim, a partir do minuto 70, 75, está se aproximando do final, até onde ele aguenta fisicamente normal, uma média? É muito individual, Sim. né? Isso depende da individualidade do sujeito e do foco que tu tem. Nós precisamos condicionar esse atleta mentalmente para que ele tenha o foco no tempo que for necessário no jogo. Ok. Né? Se ele não tiver esse foco, talvez ele não seja o atleta para estar ali contigo. Perfeito. E uma questão muito importante que o Márcio sabe, pode falar bem, tem atletas que não gostam de treinar. E tem atletas que levam o treino como se fosse um jogo. Então, assim, muitos eram dispersos porque era treino. Agora, o cara não vai entrar da mesma forma que entrou no treino, sim, tem esse lance. no jogo. Tem E esse ele lance. sabe bem. Cara, eu treinava com o cara, e o Márcio sabe, agora mudou muito a geração. Cara, o cara faz, treino, puta que pariu. Vou ter que ir lá fazer. Cara, jogo, o cara era um leão. E tinha as caras que era completamente diferente. Se tu não treinar bem, tu não vai jogar bem. Então, por isso que quando se tem, assim, esses detalhes aí de 30 minutos disperso, o Márcio sabe bem. Cara, tem cara que no treino, cara, os caras não querem treinar. Os caras queriam só jogar. Só que tinha cara que era maluco. Mas quer ver, ó, um exemplo bem específico. Eu faço muito a Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha. E tem um time lá que subiu da terceira para a segunda, que é o Elversberg. Pronúncia totalmente errada. Sim. Mas eles têm uma característica que eu já percebi. Estamos na 11ª rodada, eu já vi 7 jogos dessa equipe. Chega o segundo tempo, 65, 66. É a minha planilha que me diz porque eu estou vendo. Eu não decoro. Mas e eles param de jogar fisicamente e eles sofrem os gols ali. É uma característica. Subiram da segunda divisão. Subiram da terceira para a segunda. É a característica do trabalho, né? É da competitividade. Vou colocar um paralelo só para tu entender. O trabalho não está apto para outra divisão ainda. É como na Arábia Saudita. Eu cheguei lá, todos os times paravam no segundo tempo. E eu não entendia. Eu falei, mas por quê? Ainda bem que são os dois que param, né? Sim, Param claro. Não era só um. Não era só um meu. Os dois. Aí eu comecei a entender o que precisaria mudar no treino, né? E como eu não estava nos dois, eu estava em um, eu resolvi ser campeão. Sério. Aí, no meu primeiro na Arábia Saudita, num grande time que é o Al-Shabaab, que depois disputou a liga aí... A Liga da Ásia. Ásia, né? Liga Que é a Asiática Libertadores. Quem era o treinador? João Francisco, que é um carioca que foi treinador do
Cruzeiro, Atlético Mineiro no passado. No passado. E depois radicou no mundo árabe, né? Um cara excepcional. E aí eu comecei, cara, o que falta é força bem trabalhada aqui. Força que eu digo não é levantar peso, não. Sim. São Força trabalhos potentes, ok. é estruturar um pouco mais, né? Porque às vezes o cara fala força, acha que é agachamento e o cara vai levantar ok. peso, né? Halterofilismo, mas não é isso. Na verdade, era um embasamento. E eu comecei a fazer isso com o meu jogador que não estava apto para isso. E, pô, eles estranharam. Eu levei trações, cinto de trações, borrachinhas do Nunca Brasil tinham para lá, visto. não tinha lá. Né? Eles achavam muito estranho, pô, segurar, eles não sabiam nem o que fazer. Eu mostrava como era. E aí foi. O time que não era 14 anos campeão, Não é coincidência, né? 14 anos campeão, Que isso. 14 anos. bateu o campeão da Copa do Rei, que é o campeonato Tu vê deles. só. Não, A e, Copa do Rei. e até porque o Márcio pode falar, meu, eu tive lá em 2005, cara, a maioria dos caras tinha cara que jogava e trabalhava. Tinha cara que era segurança de shopping. O cara não era É, profissional. no Al-Shabaab nós já não tínhamos isso, né? A Arábia Saudita os grandes clubes já não, Eram pelo menos profissionais. os seus, eu trabalhei com um jogador que se chamava Said Oeran. Vocês devem conhecer. Foi aquele jogador que driblou um time inteiro numa Copa do Mundo e entrou com bola e tudo. Ah, sim. Sim. Suécia, tem, né? Tem. Driblou o time da Isso. Suécia inteiro. Esse cara era o Pelé da Arábia Saudita, né? E era realmente o Pelé. O cara tinha uma técnica Jogava muito. excepcional, o muito acima da Said. média. E ele foi meu jogador, assim. A gente também tinha uma amizade legal. O Said falava muito bem inglês. E eu sempre conto isso, que isso é meio uma fábula. Eu já contei em outro podcast aí. O primeiro celular que eu mexi na minha vida foi o dele. Tu vê só. É, Tu Porque a vê ligação muito cara. Lembra, Pete, como pá, era tá cara? A lá. ligação pro Brasil era muito cara. É. Aí chegou ele lá com aquela caixa de sapato lá, falando. Que Falei, isso? isso Até ainda aquele What bar? is this, my friend? Your telephone. Né? Your mobile, né? No É, telefone. era Daí, mobile. enfim. Falei, cara, me empresta. Ele falou, toma aí. Aí todo dia o Said me emprestava o telefone pra eu Ah, ligar ué, pro a Brasil. conta ficou cara, hein? Não, parei, que veio melhor. Aí veio melhor. E eu ligava. Aí passou um dia, quando eu fui procurar ele lá no clube, tinha ido embora. Porque lá termina a noite, meia-noite ele já tinha ido embora. E eu caminhando com o telefone, levei pra casa. Liguei pra todo mundo do Brasil, Pete. Todo mundo, família, 100 ligações, vou aproveitar. Né? Aí cheguei no outro dia, e eu saí de magnata, rico e tal, Copa do Mundo, tantas Copas do Mundo. Falei, ó, Saí, o teu telefone, só que eu dei uma ligada pro Brasil aí. Eu, não, Bah, uma ligadinha. don't worry, my friend. B-Rap. Eu não sei quem é que paga essa conta. Eu ganhei 2 telefones celulares quando eu voltei pra cá. Assim. Aí eu falei, então tá, me empresta amanhã de novo. Então, assim era a nossa relação, né? Que legal, com cara. o Said. Então, assim, os jogadores passaram a entender um processo, que era um processo de força. Sim. Batemos uma primeira Copa lá que ficamos em vice, que era a Copa da Confederação, que jogava sub-20 mais 3 profissionais, né? Enquanto outro time. Olha a organização dos caras. O time principal faz uma pré-temporada de 45 dias. E os jogadores mais jovens jogam essa competição e sempre vão 3 para lá. Tá entendendo? E aí, os atrasados são os caras. É incrível, né? 45 dias de Tu pré-temporada. vê só que loucura, Aqui né? são 12. Aí já pegando... Ô, mano, e quando quiser uma carninha, onde é que tá? Aí, Márcio, lá Aí, em Canoas, ó, meu, carne 24 horas, falar com o Foguinho, com o Tem Júnior. desconto? Ó, Não, Não, vou não, te mas- dar, Ah, vê tá, aí. Mas a minha não chegou Pô, ainda, mas- pô. Calma. Vai o homem chegar? tá prometendo Ah, cara tá. pra todo mundo, rapaz. Las Tá. Piedras. Las Las Piedras. Piedras. Tem carnezinha, qualidade, prêmio a carne. Se tu tiver de madrugada faltar carne, pode ligar que é 24 horas, Canoas, Porto Alegre, Que isso, região toda. Aí, Foguinho, Júnior, o Portuga tá pedindo a carne e o Márcio, nós vamos fazer um assado. Bruno, Ó. Márcio, tu e vocês vão ver. Bora. Ó, Pãozinho boa, qualidade. com calabresa, papai. Lá. cheddar. Pãozinho fica pra você, eu quero a carne. Vai, É então, tá isso, qualidade. homem. Então aí, galera, ó, RIB 88. É 889, hein? Beleza. Lá em Canoas, né? Canoa, lá com Foguinho e com o Júnior. Estamos chegando quase ao final aqui, né? Eu quero fazer uma perguntinha que também é bom para os nossos investimentos aqui pro Marcião. Marcião, dentro do jogo, que é uma boa, que também o Pete já falou também, não, acho que numa live que a gente fez, tu consegue identificar na expressão facial ou na postura do jogador quando ele tá fadigado? Consegue sim. Isso é muito importante para nós dentro do Muito. investimento. Consegue entender, é a parte subjetiva, né? Perfeito. PSE. Olha aí. E aí você fala pro treinador? É isso.
Aí tá o grande problema. Você que quer? E ele sabe, muitas vezes ele avisa o treinador e o treinador não tira, o cara se machuca. Tudo depende da relação, né, que a gente tem Preparador-treinador, isso. com o treinador e da credibilidade que tu tem dentro do clube também. Perfeito. E às vezes isso aí não é 100%, né? Eu acho que é uma situação que está mudando bastante, né? Mas eu acho que precisa dos preparadores terem uma postura também, né? Porque eu não posso calar numa hora dessas. Eu tenho 35 jogadores lá, que eu sou responsável pelo que eles fazem, né? Meu nome tá ali. O sujeito me olha com uma cara de desesperado, dizendo que não pode mais. E eu vou calar? Verdade. Sinceramente, eu não vou. Tá certo. Essa é a diferença. Esse, no curso que você tem um curso, eu vi na internet que você pratica um curso. Eu ministro alguns cursos pelo Brasil, enfim, agora eu estou indo para Paraíba 8, 9, 10 de dezembro, né? Vou falar lá para o Nordeste inteiro, eu acho que espero que façam as suas inscrições, né? Boa. Né? Então ali tem Ceará, Recife, enfim, Alagoas. Eu convoco todos os profissionais de educação física, Ó, já pessoal do tá futebol. aí, galera. Vamos estar convocando Quem aí. tiver interesse é só entrar no link abaixo aqui. Nós que vai vamos deixar ter na descrição E eu aqui. sempre digo ali, ninguém vai aprender nada, a gente vai discutir coisas, né? Eu acho muito legal quando o sujeito chega para discutir coisas, né? Muito bom. Porque o cara que, discutir coisas, ele tinha que estar no meu lugar. Né? Então, é bom quando tu vai aprender também. Então, claro. eu tenho uma máxima, né? O que mais a gente precisa aprender é o que a gente gosta de ensinar. Muito bom. Então, eu sempre estou olhando para os Muito caras bom. assim, poxa, que legal. Eu fui professor da CBF Academy também. Né? Uma coisa que me deu, além do know-how, me deu condições de aprender com as pessoas, né? Porque tu tá lidando com pessoas experientes no mundo do futebol, que estão trazendo alguma coisa para que tu aprenda. É uma troca, né? É uma troca, na verdade. Então, nas minhas aulas não tem professor e aluno. Tem Certo. alguém que naquele momento está falando da sua experiência. Entendi. Show de Muito bola. bom. Não, é incrível porque eu gosto do Márcio, porque o Márcio, ele toca nessa parte também do cognitivo do jogador, cara. E eu vi uma entrevista, não me lembro se foi do Abel, que às vezes o jogador brasileiro falta isso. A parte e não cumprir a função tática. Isso aí também é uma coisa erradicada do jogador brasileiro, né, Márcio? Não adianta, né? Precisa exercitar, né? Não adianta. E tu não exercita sozinho, tu exercita com a tua comissão técnica, com a tua instituição, com a tua formação. Não adianta eu chegar para um jogador que nunca fez, porque não é que não adianta. Eu posso cobrar, mas o nível de resposta não vai ser o mesmo. O pretendido, de né? um atleta que teve todo um respaldo anterior para isso. Claro. É como eu colocar um atleta para bater falta na primeira vez. Perfeito. Pode ser que ele acerte, mas Tá se ele, tudo na barreira. se ele tem um lastro, é muito mais fácil. Perfeito. Vamos lá, então. Primeiro também agradecendo a Painaco, né, mano? Com a nossa patrocinadora, que era o café. E era aqui, o café. Que era o café, a Pro Hub. E agora vamos deixar o Márcio, deixar o recado final aí, que é muito importante pro pessoal. E agradecer a presença ilustre. Trouxemos 2 caras hoje aqui metódicos. Cara que deu muita bagagem. Olha, foi um dos melhores podcasts que a gente teve do Betbull aqui. Tanto com o Bicalho com o Márcio aqui. Porque a bagagem foi muito grande. Marcião, muito obrigado pela presença. Agradeço de coração. E vi que tu tem bagagem. Deixa um recado pra galera aí, Márcio. O prazer foi meu, né? Reencontrar amigos e conhecer um novo amigo português aqui. Prazer. Sem sotaque, né? Não. Tem sotaque, é Se só tu pedir. quiseres, eu falo só com sotaque original. Quando eu tô nervoso, é só com sotaque original. E não vai entender nada do que eu digo, pá. Foda-se. Foda-se. Então, foi bastante divertido. A gente tocou em vários assuntos pertinentes ao futebol. Divertido e muito interessante. Eu pude tocar em coisas que, realmente, se nossos dirigentes, nossos gestores estivessem aqui, eu acho que a gente ia ter uma boa troca de ideia também. E eu estou hoje em Porto Alegre, na minha casa, esperando propostas, tentando conversar com as pessoas do clube, tentando que ouçam. Não estou pedindo emprego, mas estou sempre buscando esse contato para que as pessoas entendam, né? Se existe essa possibilidade de troca de ideias também. Muito bom. Show de bola, hein? Aí, galera, o homem tá no mercado, hein? É sempre bom agradecer. O Márcio sabe que eu tenho um carinho especial. A gente trabalhou junto, mas a gente sempre tá trocando ideia. A gente telefona um pro outro, manda mensagem. Agradecer aqui o quanto ele tá passando pra galera, não só de futebol, em geral, na vida. Muito aprendizado. E sabe que é um cara que é um dos melhores preparadores físicos que eu trabalhei. A gente manteve amizade e é bom passar um pouco também, não só de apostas, passar de lição de vida, a parte física. Falou bastante do Atlético, não é à toa que é uma das Uma referências. referência, Até mandar um grande abraço aí pro meu amigo Petralha,
que há bastante tempo aí tá no comando do Atlético, e agradecer novamente aí o carinho que eu tenho pelo Márcio, e por é uma pessoa fenomenal. Show de bola. Valeu, Então, rapaziada. fechamos mais um Bet-Bull e vem mais agradecer a todos. E lembrando sempre, né, mano? Foguetinho Não não tem tem ré. É nóis.